Olá, olá, voltamos, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão, galera? Buenas noches, good evening, konbanwa. Eu acho que é assim que fala em japonês. Sejam muito bem-vindos, buonasera, que alegria tê-los aqui. Olá, seja muito bem-vindo, Antônio. Vamos mandar essa live para o maior número de pessoas, porque hoje essa live promete, tá? Hoje eu vou abrir o meu coração, vou falar a verdade mesmo. E eu sei que quando a gente se torna vulnerável, a gente consegue impactar mais pessoas. Olá, Flavinha, boa noite, tudo bem, amiga? Como que você está? E nós vamos começar aqui diretamente no conteúdo. Vocês viram essa semana, a maioria da galera viu, semana que eu passei por uma imersão, sexta, sábado e domingo, chamada Protagon. Eu nem sei que número eu já fiz, não sei, uns 10 treinamentos diferentes. E cada um deles eu tô numa fase diferente, eu tô num momento diferente, né? Então, às vezes, quando eu passo pelo mesmo treinamento, os resultados são diferentes. Ó, eu fiz o método CIS, eu acho que foi a 7ª vez em fevereiro, e foi diferente de todos os outros métodos CIS. Mas o Protagon foi a primeira vez que eu fiz, e eu vou te falar, eu precisava dessa imersão. E aí, eu tinha tanta coisa pra falar nos stories que eu falei assim, gente, não dá pra falar em todos os stories. E é muito conteúdo e eu sei que muitas pessoas vão se identificar com o que eu estava vivendo e tô vivendo ainda, tem alguns processos a ser resolvidos. Então decidimos aqui abrir uma live. Então, clica na setinha, manda pra mais pessoas, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai abençoar muitas pessoas. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou responder algumas perguntas que vocês mandaram aí nas caixinhas, né? Uma delas é: o que mudou de sexta-feira para segunda-feira, que foi o dia que eu postei? Gente, eu estava vindo numa vibe muito dark. 2 palavras assim, traduza, né, Damaris? Eu estava vindo um momento desafiador na minha vida. Eu tentei coisas diferentes, profissionalmente, principalmente falando, e nada dava certo. Uma grande porta que se abriu, Deus fechou. Deus falou, não é ali que eu quero você. E é algo que ia me trazer a remuneração que eu gostaria, ia me trazer as portas, os ambientes que eu gostaria de estar. Eu poderia ser de fato viver plenamente, vamos dizer assim. Oi, Dai, tudo bem? E essa porta, Deus nitidamente fechou, sabe? Eu não tava sentindo paz, eu estava num lugar incrível, maravilhoso, e Deus simplesmente falou no meu coração, não é isso, não é isso. E conversando com a pessoa que estava me dando aquela oportunidade, ela falou assim, Damaris, eu estou te dando estou te fazendo uma proposta, mas você tem que ver se é realmente o seu propósito. E eu fiquei martelando, sabe, com aquela palavra. Financeiramente, eu já estava dentro, tanto que eu falei sim para essa proposta. Mas, na hora de fato executar, Deus falou não. E eu não fiquei nem um pouco chateada, de verdade. Eu entendi que não era exatamente aquele lugar e que ia ser mais pra frente, Deus ia mostrar. Mas aí, eu tentei um outro lugar e as portas também se fecharam. Quando esse segundo não veio, me abalou muito, sabe? Eu fiquei assim, poxa, ela tá dando certo. E eu tinha recebido umas palavras naquela mesma semana que as portas iam se abrir, que a bênção que eu tava querendo ia chegar, sabe? E de repente foi não atrás de não. Eu fiquei muito abalada. Assim, o meu emocional foi lá pra baixo, a minha autoestima foi lá pra baixo. E de repente eu estava super, ultra, mega desanimada. Eu não estava conseguindo levantar da cama, certo? Eu passei alguns dias, assim, muito tristes, uma tristeza profunda, sabe? Eu até desconfiei que eu tava até mesmo entrando em depressão. E, de fato, se eu deixasse isso me consumir, a tendência era entrar numa depressão. Tanto que quem me acompanha sabe que eu tenho um compromisso comigo mesma de fazer atividade física 5 vezes por semana. Nem que seja uma caminhada, né? Nem que seja um abdominal, mas eu faço atividade 5 vezes por semana. E eu não tava fazendo, eu vim diminuindo essas últimas 3 semanas. Fiz na Bienal, voltei pra cá, mas a penúltima semana eu fiz umas
4. E semana passada eu simplesmente... É como se eu tivesse, gente, de verdade, desistindo da vida. Não vou fazer atividade física. Tipo, vontade zero de cuidar de mim, de avançar, de crescer, sabe? Tanto que no Protagon, o Wendel deu um exemplo muito bom. Olha, você é um carro muito potente que tá com o freio de mão puxado. Hoje, depois de passar por vários processos, eu me vejo realmente como um carro potente. Já teve vários momentos que eu falava assim, um carro potente? Capaz. Quem sou eu? Hoje, já estou muito mais ativada na minha identidade, então eu reconheço que eu sou um carro potente. E sabia que eu estava com o freio de mão fechado. Freio de mão puxado. Só que nesse caso, eu estava tão para baixo que eu não queria abaixar. Que eu queria continuar do jeito que estava. Essa era a Era Damaris até sexta-feira. Tanto que eu corro todo domingo. Eu tenho um compromisso comigo mesma. Já faz meses que uma vez por semana eu faço 10K. Nessa semana, as únicas 2 semanas que eu não fiz é porque eu estava mal emocionalmente, sabe? Então, pra vocês verem o nível de tristeza e desânimo que eu estava. Meu pai me ligou no sábado de manhã. Irari. No sábado de manhã, eu troquei a minha corrida de domingo por sábado, porque agora achei um novo grupo pra correr, lá em São Paulo. Fui num sábado, gostei bastante, e ia no próximo. No próximo, eu não consegui levantar. Eu não conseguia sair da cama. Meu pai me ligou, acho que era quase 9 horas da manhã, e eu tava na cama. Tipo assim, gente, pra eu estar até 8h30, 9 horas na cama, tipo assim, é surreal pra mim. Surreal. Na pandemia, eu entrei numa frequência, eu assisti o Pablo, o 459, assisti o Kaiser, 6 em 1. Então, desde lá que eu comecei a acordar muito cedo e entrar nessa alta performance. Então, eu dormia cedo, acordava cedo. E mesmo quando eu dormia tarde, eu acordava cedo. Quando eu vim pra cá, pra Alphaville, as minhas colegas, que a gente divide apartamento, tinha uma que também acordava 5 horas. Então, eu passei por muito tempo acordando 5 horas. De repente, o meu ambiente mudou. Eu não morava com mais ninguém, né? Quando eu mudei pro outro apartamento. E eu não tinha mais essa comparação, né? É um dos motivos que eu mudei a minha performance. Eu diminuí a minha performance. Eu sou muito competitiva. Então, quando eu morava aí quando eu tinha colegas de apartamento, inconscientemente, eu precisava estar na frente deles. Por quê? Porque a galera não acordava cedo, porque a galera não fazia devocional, porque a galera não treinava. Então, quando eu fazia isso, eu me sentia bem, entendeu? Depois que fui morar sozinha, não tinha mais essa competição. Eu já tinha mais liberdade. Então, comecei a ficar mais flexível. Ao invés de acordar 5, comecei a acordar 5h30. Depois, parei de acordar 5h30, acordei 6 horas. Às vezes não acordava mais 6 horas, acordava 6h30. E fui relaxando. Então, eu sou muito... Fala, Pri, boa noite, tudo bem? Eu sou muito impactada pelo meu ambiente. Então, foi uma das fichas que caiu no Protagon. Eu li aqui a pergunta, né? O que mudou de sexta-feira pra cá? Faz um tempo que eu tenho tido essa consciência de que eu performo muito mais quando eu levanto muito cedo. Mas eu não tinha ânimo para levantar muito cedo. Então, uma das principais coisas que mudou do Protagon pra cá foi esse ânimo. E por que esse ânimo mudou? Então, eu falei pra vocês como eu estava. Eu estava triste, desanimada, encaminhando para um processo até mesmo depressivo, né? Porque se você fica nessa bad, se você fica arrastando essa tristeza, vai, e não sai disso e quer ficar lá, não tem o que fazer. A tendência é afundar ainda mais. Então o Protagon, ele vem numa hora muito boa pra me resgatar disso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um grande potencial e tudo mais, mas eu não tava conseguindo ter esse ânimo, essa vontade. E o Protagon, ele veio pra resgatar. E como que ele fez isso? Através de ferramentas. Amei, eu não conhecia, não seguia muito o conteúdo do Wendel Carvalho. E em relação ao desenvolvimento humano, eu reconheço, confesso, que ele não é o top dos tops. Mas as ferramentas que ele trouxe lá foram muito, muito, muito impactantes mesmo. Então, tem uma ferramenta, eu não vou contar como que ela é. Eu super aconselho a você participar do próximo Protagon. Acho que agora em São Paulo não vai ter. Eu sei que vai ter em Belo Horizonte, em Campo Grande, Porto Alegre, enfim.
Mas eu super recomendo vocês participarem de um treinamento como esse. Todo o treinamento, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai te... se você estiver disposto, de coração aberto, ele vai transformar a sua vida de alguma forma. E o Protagon, pra mim, é interessante até você ir nele antes do método CIS. Por quê? Porque ele é um pouco mais raso. Olha que conflito, né? Não, mas você acabou de falar que as ferramentas foram muito profundas. Sim, as ferramentas elas são mais impactantes do que as do Paulo Vieira, mas a estrutura de conteúdo, o conteúdo em si, do Protagon é como se fosse ali um leitinho, sabe? E o método CIS já é uma carne, um arroz com feijão, um churrasco, enfim. A minha recomendação sempre vai ser você participar de eventos, de treinamentos, da zona de conforto. Mas, então, eu tive ferramentas ali que eu saí delas com a convicção de que o que estava me travando ficou para trás. E um dos meus principais bloqueios é o medo da rejeição. Nossa, Damaris, você tem medo da rejeição? Sim, esse medo... Bom, não, eu tinha. Eu tinha. Tem coisas que são instaladas na nossa infância que a gente carrega até a fase adulta. Então, primeiro tem que trazer a consciência. Qual que é? Gente, desculpa. Acho que eu fiz isso aqui e apareceu. O que é que você vê desde a sua infância que ele vem se repetindo conforme o passar do tempo? Vou dar um exemplo. Abandono. Você se encontra várias vezes sendo abandonado por pessoas na sua vida. Você foi abandonado pela sua mãe, pelo seu pai. Depois foi abandonado por um namorado, namorada, por filhos. Então, se você tem essa raiz de abandono, é o medo do abandono que te trava. Por quê? Porque quando eu tenho um medo, o que eu preciso fazer? Eu faço totalmente o contrário. Ou a gente tem duas formas. Quando eu tenho um vício emocional, eu consigo replicar ele de duas formas. Ou eu atraio aquilo pra mim, ou sou eu que executo ele. Então, se você tem um vício emocional do abandono e traz isso, e carrega isso da infância, ou você é abandonado pelas pessoas continuamente, e esse ciclo se repete, ou você abandona as pessoas. Beleza? E o meu era o da rejeição. Então, eu tinha o vício emocional de ser rejeitada e o vício emocional também de rejeitar. Então, coitado das pessoas que ficavam ao meu redor, porque qualquer coisa te descarto, qualquer coisa te abandono. Não me apegava, entendeu? E o medo da rejeição é terrível porque o que impede que a gente faça vou falar de mim, que eu me conecte profundamente com as pessoas. E o medo da rejeição também impede que eu me libere, que eu me permita, né, que as pessoas tragam. Então eu consigo rejeitar com facilidade e também eu acho que eu tô sempre sendo rejeitada. Então eu tenho medo de fazer coisas com essa sensação de que eu vou ser rejeitada. Então por que eu falo que eu já consegui abandonar? Porque dentro do próprio treinamento, depois que a gente fez essa ferramenta, eu já comecei a executar. Olá, lindas, boa noite, tudo bem? Você entrar na melhor hora. Eu estou falando dos principais efeitos e as principais mudanças que eu tive com o Protagon. Fala, Beiro, boa noite, tudo bem, linda? Então, as ferramentas, elas foram muito impactantes. Então, depois dessa ferramenta que eu falei, que eu abandonei o medo da rejeição, já que eu abandonei o medo da rejeição, eu posso fazer as coisas que antes eu não faria com medo de ser rejeitada. E comecei a fazer. Uma delas foi eu estava na fila do almoço. A gente foi almoçar numa churrascaria. E eu vi que tinha um casal. Eu fui com um colega. Eu vi que tinha um casal que eles estavam tinha uma fila muito grande esperando um lugar no restaurante. E eu vi que estavam só os dois e eles estavam indo para uma mesa que tinha 4 lugares. Olá de Marrocos. Que tinha 4 lugares. E como a fila estava grande, a gente já queria almoçar porque tinha que voltar pro treinamento. Eu queria sentar com eles, até mesmo para conhecer, conversar, fazer novas amizades, como também para otimizar o tempo e já começar a almoçar para poder voltar pro treinamento. A Damaris, no seu original, a Damaris é muito pra frente. Na minha essência, eu sou caruda. Mas
Esse medo de rejeição, ele foi me bloqueando, me bloqueando, me bloqueando. Ah, será que a pessoa vai aceitar? Será que ela vai me dizer não? Será que eu vou passar vergonha? Entendeu? Então, tô dando um exemplo prático pra vocês do que o medo da rejeição fez na minha vida. Então, eu ficava, mas será que eles vão me aceitar? Será que eu vou receber um não? E depois que eu fiz essa seria a minha forma normal com o bloqueio. Como eu tinha acabado de fazer a ferramenta, eu falei, eu vou intencionalmente bloquear isso. Eu vou intencionalmente ir contra. E o meu colega falou, pergunta pra eles. Eu falei, maravilha, eu vou perguntar, né? Nem mandei ele perguntar. Oi, fulano, tudo bem? Vocês estão no evento também, né? Maravilha. Vocês vão sentar ali naquela mesa com 4? A gente pode sentar com vocês? Claro, com certeza. Fomos lá e conversamos e foi um almoço maravilhoso. E eu falei pra ele, gente, isso aqui foi uma conquista. Ele falou, não acredito que você, teria medo disso. Hoje eu olho pra situação e falei, gente, realmente, por que eu teria medo de... Porque vocês falam assim, não, tava tudo bem. Mas o medo da rejeição, o medo de falhar, o medo de errar, ele paralisa. Por isso que eu falei que hoje, se você estava bem, você pode sair... Se você estava mal, você pode sair bem. Se você está bem, você pode sair ainda melhor. Analise agora na sua vida. Aonde tem algum trauma, algum abandono, traição, rejeição, algo que você vivenciou na infância que até hoje você carrega e que fica te paralisando de alcançar resultados melhores. Fica te paralisando de ter vivências incríveis. Poxa, se eu não tivesse perguntado pra eles, teria sentado só eu e meu colega e, bom, teria sido bacana almoçar com ele, mas pra nós foi muito mais divertido conhecer outras pessoas. Eu tô dando um exemplo simples, gente, mas a gente pode usar isso em várias áreas da sua vida. Então, esse foi um dos maiores ganhos, né? Deixar alguma das travas. O medo da rejeição, a comparação, que é algo que também me adoecia, né? A comparação, ela é boa em um sentido. Por quê? Porque eu posso olhar para outras pessoas e falar, nossa, que legal, eu posso alcançar isso. Se fulano conseguiu, eu também consigo. Então ele pode ser um motivador, mas quando ele chega no ponto de, mas fulano tem, eu não tenho. Eu, que sou solteira, estou solteira, mas fulano tá casando, fulana já tá com filho e eu não, sabe? Então isso também me adoecia, a comparação. E lá eu tive essa clareza. Então foram muitos ganhos que eu tive no Protagon, sem falar que ele não é apenas um treinamento de desenvolvimento humano, mas ele é um treinamento muito de empreendedorismo e principalmente de digital. O Wendel, ele tinha um outro produto, não sei se ainda tem, que era 5 liberdades, né? Que você conseguiria fazer através do seu trabalho com digital. Gente, e eu trabalho aqui no digital. Essa live que eu tô fazendo aqui, apesar de ser o meu perfil pessoal, mas é pessoal / profissional. Eu tenho o perfil da editora que a gente faz lá, específico da editora, mas aqui é onde eu cumpro um outro propósito. No meu perfil da editora, eu cumpro o propósito de encontrar autores para os nossos livros e realizar esse sonho e poder fazer com que a mensagem dele chegue mais longe. Mas aqui eu consigo ajudar você com essas minhas vivências. Aquilo que eu passei não é só para mim. Aquilo que eu passei é para ajudar outras pessoas. Inclusive, se você conseguir lembrar de pessoas que têm bloqueios, que têm um grande potencial, que é um carro potente, mas que está com freio de mão puxada, clica no link, clica no aviãozinho, manda para elas que ainda dá tempo delas pegarem o conteúdo, tá? E aí, voltando para o Protagon. Ele fala muito sobre ferramentas, sobre digital. E tudo que ele ia falando foi muito interessante. Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Tudo que ele ia falando era muito interessante, por quê? Porque pro pessoal era tudo novo. E eu já sabia. Fazer isso aqui, fazer essa página de vendas, ter o seu produto, fazer essa estratégia, colocar no grupo. Falei, pô, isso aqui eu já sei. O seu público-alvo, como que você cria o seu produto. Gente, eu já tenho produto. E eu ficava olhando e falei assim, por que eu não tô executando? Se eu já trabalhei com lançamentos, na época eu lançava outras pessoas, e Deus, ele me tirou deste lugar de bastidores.
ele queria que eu estivesse aqui. E eu vou confessar pra vocês, eu não tinha a menor ideia. Deus, beleza, o senhor quer que não esteja nos bastidores, mas o que eu vou fazer? Gente, eu fiquei derrapando por meses. Não, meses? Acho que coloca aí, mais de meses, quase um ano. Navegando, derrapando, porque eu tava na jornada e tá tudo bem. Então, olha só, eu era lançadora, eu aprendi todas as funções do digital, eu fazia tráfego pago, eu fazia landing page, criava toda a estratégia, era estratégia digital. Deus falou, não é pra você ficar nos bastidores, eu quero que você venha pra frente. Entrei no processo de autoconhecimento e comecei a falar assim, tá bom, Deus, mas o que é? E ele não foi falando de uma vez só, ele foi falando por etapas. Então eu passei por uma imersão. E nessa primeira imersão, eu lembrei dela essa semana, foi com a Kênia. Era o método ATP, a Atitude Tridimensional, nem lembro o nome. Gente, sabe aquela coisa que você vai... Eu fui pra esse treinamento, mais pra honrar a vida dela do que de fato pra receber, tá? Só que lá, eu fui ativada de uma forma que a resposta de lá era: eu vou sair, eu vou ser mentora de mulheres e vou ajudar as mulheres a não serem a mulher super independente que eu era, né? E entrar mais no meu papel ali como mulher. Eu saí daquela imersão com essa convicção, mas se você olhava pra mim, eu tinha zero capacidade pra fazer isso. Tipo assim, as pessoas me conheciam, eu era a Danzinha. O meu apelido com as minhas amigas era Danzinha. Ai, Danzinha. Por quê? Porque a minha autoestima era muito baixa. Eu me achava um pó, eu me achava assim, um nada do nada. E olha que eu já falava vários idiomas, e olha que eu já tinha viajado pra fora do país, e olha que eu já tinha morado 2 anos nos Estados Unidos, e olha que eu já tinha passado todos os concursos que eu fiz prova. Olha que eu já tinha uma vida de muitas conquistas, tinha acabado de finalizar o mestrado, e eu me via como uma formiguinha. Então falar lá que eu era mentora, beleza, saía, mas eu não acreditava, tipo assim, eu falava, mas como que é isso? Quem sou eu pra fazer isso? Entendeu? Então hoje, olhando pra mim, eu me vejo assim. Eu quero dizer pra você que talvez você esteja como a Damaris de 3 anos atrás. Sabendo que você é um carro potente, ou você ainda não tá nem enxergando que você é um carro potente. Comece a sua jornada de autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer a Deus, mais Ele vai conseguir revelar para você o seu propósito, o que você precisa fazer nessa terra, como que você vai impactar o mundo, e você vai conseguir se preparar, você vai ter ferramentas. Gente, nesse caminho de autoconhecimento, eu fiz várias formações. Eu fiz formação em coaching, eu fiz formação como especialista comportamental. Então, intencionalmente, eu fui entrando nesse primeiro brilhozinho que Deus me deu. Você vai chegar lá? Então aí eu fui trilhando o caminho para chegar lá. E esse acontecimento da semana passada, esse desânimo, ele faz parte da minha história. Então eu não tenho problema de contar sobre isso. Não tem problema de ser vulnerável. E eu comentei com vocês que eu ia falar também dos processos que eu ainda estou vivendo. Por exemplo, eu ainda não estou com o ânimo 100% para levantar. Confesso. Depois que eu levanto, aí eu vou embora. Faço meu devocional com alegria, vou treinar com alegria. Confesso que eu vou dormir com medo de tomar banho gelado no outro dia, mas toda vez que eu tomo um banho gelado, eu fico muito animada. Falei, cara, eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu já vivi isso em 2022. Em 2022 eu fiz o pior ano. Eu fiz o ano completo, fiz a maior parte, mas o ano inteiro eu tomei banho. O banho da manhã era gelado. E eu construí uma mentalidade muito fixa naquela época. Tipo assim, ali eu tinha certeza de que eu não ia voltar a ficar gorda de novo. Por quê? Porque eu tinha mudado a minha mentalidade, né? Foi o ano que eu saí o ano anterior, eu tinha saído de 77 quilos pra 58, né? Então, quando a nossa mente ela tá forte, a gente consegue fazer qualquer coisa. E eu cheguei nesse estado lá em 2022. Mas ao longo desses 23, 24, eu fui perdendo isso. Então, foi outro ganho que o Protagon me trouxe. Eu venho pensando nisso, eu venho
tendo sinais de que eu já tive isso, eu preciso resgatar, mas o Protagon me trouxe isso com mais clareza, mais intensidade. Se eu já tenho em mim, eu só preciso ativar. E aí também ele me deu ferramentas para eu conseguir mudar o meu estado emocional quando eu quiser. Isso pra mim foi extraordinário. Se vocês quiserem como faz isso, eu vou pensar se eu faço uma outra live para ensinar algumas das ferramentas, mas de qualquer forma eu acho muito interessante você fazer o Protagon. Eu não ganho nada por estar divulgando, tá? A imersão é simplesmente porque realmente ela impactou muito, foi um divisor de águas na minha vida, então o que é bom a gente tem que recomendar, tá? E aí, falando sobre, finalizando, né? Eu falei como que eu estava, falei o que mudou de uma sexta-feira para uma segunda-feira, estou falando agora sobre os processos que eu ainda tenho vivido. Eu tentei, há um tempinho atrás, voltar para essa rotina. Eu não tive forças, né? Então eu ainda estou buscando essa automotivação para todos os dias. Eu vou dizer assim, vocês aqui do Instagram, vocês me ajudam, tá? Vocês me ajudam muito nessa motivação. Quando eu faço um compromisso público, de que eu vou acordar cedo, de que eu vou tomar banho gelado, quando eu quero desistir, eu penso, poxa, mas eu fiz ali um compromisso. E como que eu vou fazer feio para as pessoas que eu falei que eu voltei a ser a da alta performance? Então isso me ajuda a continuar, né? E aqui eu tenho um compromisso com esse Instagram, de não só de produzir conteúdo, mas gerar essa transformação e ser um exemplo. Por quê? Porque eu falei pra vocês que eu sou muito impactada pelo ambiente que eu estou. Hoje no meu ambiente eu não tenho ninguém que toma banho gelado. Eu não tenho ninguém que faça atividade física mais que 5 vezes por semana. Não tem. E aí, o que eu lembrei? Quando eu estava lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu também não tinha ninguém para me inspirar, quem me inspirava eram as pessoas da internet. Eu fui muito inspirada e agradeço e sou muito grata pela vida do Kaiser, do Pablo, que faziam as coisas lá e eu falava, poxa, dá pra fazer, né? E hoje a internet continua me inspirando. Então eu tenho uma amiga muito querida, Pamela, que ela é a mulher disciplina. Eu achei que eu era disciplinada, mas a Pamela ganha de disparada. Então, intencionalmente, eu tenho olhado os stories dela todos os dias, porque se ela consegue tomar banho gelado todos os dias, ela toma antes de fazer atividade física, eu tomo depois, pra pelo menos me esquentar, é uma motivação, é uma inspiração, é provar de que é possível, sabe? Então, eu estou muito animada. As principais mudanças foram essas. Eu tenho um novo ânimo e tô no processo para ficar 100% animada. Decidi voltar à produção de conteúdo e decidi fazer com que a transformação que eu vivi, eu possa passar para outras pessoas. E eu passei essa transformação em várias áreas. Desenvolvimento humano foi, acho que a principal delas, mas também passei transformações espirituais. Tanto que eu criei um curso que chama o Guia Prático para Iniciar o Dia com Deus, porque por muitos anos da minha vida eu queria ser aquelas pessoas que lia a Bíblia todo dia e não conseguia. Então, com a ajuda de amigos e do Espírito Santo, eu consegui implementar esse hábito. Então, mesmo essa semana que eu não estava fazendo atividade física, eu continuava lendo a Bíblia, entendeu? Isso realmente está muito enraizado e eu não consigo ficar sem. E eu falo para vocês, tinha vontade? Não. Mas a disciplina espiritual, ela é poderosíssima, né? Só que se eu estou por aqui é por Deus. Primeiro que Ele me deu essa missão. E segundo que eu já teria desistido há muito tempo se não fosse Ele. Essa semana que eu estava aí super desanimada, quase depressiva e querendo, sem vontade até mesmo de viver, quem estava do meu lado? O Senhor. Falando no meu coração e falando através da Bíblia. Então, os tempos de devocional também, com certeza, foi algo que me salvou, né? E eu vejo as ferramentas como a imersão como Protagon também como uma forma de Deus usar para nos resgatar, né? De um lugar ali, tanto de tristeza, como também de escassez ou sem propósito de vida. Por quê? Porque ele fala muito sobre o digital e eu voltei aqui pro digital com força. Inclusive, estou aqui hoje fazendo essa live.
Então eu queria que vocês colocassem aqui se vocês ainda têm alguma pergunta, se vocês já viveram momentos assim, de tristeza, de desânimo, sem clareza do que você gostaria de conquistar, ou sem saber como que ia chegar. Sabe aquela coisa que eu tenho uma visão, olha, eu já me vi em tal lugar, mas eu não faço a menor ideia como que eu vou chegar lá? Compartilha aqui comigo para saber que eu não estou sozinha, para saber quem mais passou ou passa por momentos assim e que precisa também de ferramentas, precisa de ajuda para sair do estágio onde está. Coloca aqui nos comentários. Enquanto vocês colocam, eu já vou aqui encaminhando para o fechamento dessa live. Gente, como eu falei, eu preciso de vocês, preciso que vocês estejam me acompanhando nos stories e me motivando a... Damaris, e aí? Pode me cobrar. Eu quero não estar nos stories, mas eu quero a produção de conteúdo. Então, eu quero gerar conteúdo para o feed. Eu sei que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Então, eu conto com vocês para essa jornada e espero ter podido contribuir. Principalmente aquela parte do medo da rejeição. Quem aí sofre com medo da rejeição? Quem mais sofre com medo do abandono? Tem alguém aí que sofre com o vício emocional da traição? Coloca aqui também nos comentários para eu te conhecer. E um outro ganho também muito grande do Protagon foi as conexões. Então eu fiz novas amizades, conheci novas pessoas. Tem até pessoas ali que estão próximas para entrar um dos nossos livros dos projetos. Então a gente nunca sabe realmente aonde Deus pode nos levar. Amanhã começa um novo projeto, uma nova imersão, que é o Desperte Seu Poder do José Roberto Marques. E quem é de São Paulo, eu acredito que ainda dá tempo de entrar, tá? Vai ter tanto no presencial quanto online. E no José Roberto Marques é 100% gratuito. Ou seja, não tem desculpa nenhuma pra você não participar, tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigado você que esteve comigo até agora. Quero te pedir um favor, tira um print. Vou dar um sorrisão aqui, tira um print pra postar nos seus stories. Eu vou também tirar aqui, peraí. Ai, caramba. Vai dar certo. Tirem e me marquem, tá bom? Que eu vou repostar todos vocês. E se quiser me marcar, falar como foi a live pra você, eu agradeço muito. Muito obrigada por você que ouviu. Eu abri o meu coração, ser vulnerável com você. E da mesma forma, eu quero que você coloque em prática. Você deixe pra trás o medo da rejeição, o medo da traição, o medo da falha. Tem um vídeo no meu YouTube, no meu canal no YouTube, que eu falo da síndrome da perfeitinha. Várias vezes aqui eu falei coisas erradas, eu gaguejei. Isso antigamente também me paralisava, mas hoje, graças a Deus, eu deixei pra trás essa síndrome da perfeitinha. Eu super acredito hoje que é melhor fazer feito do que perfeito. Mas pode ser que você seja essa pessoa. Não deixe o medo te paralisar. Você tem coisas grandes para viver. Você é um carro potente. E eu quero te ajudar a você não ter mais essa trava. Não ter mais o freio de mão puxado, tá bom? Conte comigo na área que você precisar. Sabe as palavras? Continua importante dar o primeiro passo. Você é fiel. Maravilha. Muito obrigada, Chefra Messias. Muito obrigada por ficar aqui até agora. E vamos avançar. E Deus está só começando, porque eu vou me dedicar. Deixa eu compartilhar rapidinho uma coisa com vocês. Que é uma coisa que a minha mentorada, a gente fez uma sessão. E ela falou assim, não, eu reconheci uma falha que também possa te ajudar. Eu, nesse momento obscuro, de desânimo, sabe qual que é uma das minhas fugas? Telas. Gente, um vício que eu tenho, graças a Deus eu não tenho vício em bebida, em pornografia, em nada da área sexual, não tenho vícios em cigarros, eu tenho vícios em telas. Séries, filmes e jogos.
Jogos de aposta? Não! Eu tinha um jogo que eu era viciado, que era Candy Crush. Eu rio agora, mas é sério, gente. É tipo assim, a pessoa que... Tô fazendo qualquer coisa, fala, Felipe, tudo bem? Boa noite. Depois me responde lá no direct, viu? Eu era realmente viciada. Tipo assim, eu só conseguia pensar nisso. Tipo, dava qualquer folga, eu tava aqui abrindo o celular e jogando. Então, há muitos anos atrás, Deus me livrou desse vício, mas a Shopee maravilhosa te dá moedinhas que descontam lá nos produtos, né? E uma das formas de ganhar moeda é jogando. E aí eu voltei a jogar. Gente, eu tava jogando como nunca. Então eu buscava... O que é o vício? É a fuga da realidade. Então esse foi um outro ganho. Por quê? Porque eu sabia que eu não devia fazer. Eu sabia que eu tinha que estar fazendo uma coisa mais produtiva. Eu tinha que estar lendo um livro. Eu tinha que estar estudando. Eu tinha que estar fazendo uma coisa mais produtiva, mas eu não conseguia sair do celular, dos joguinhos. Esse é outro ganho que eu precisava abrir, confessar pra vocês e inspirá-los. O que na sua vida tá te paralisando, tá assim, tomando o seu tempo. Você poderia estar fazendo uma coisa muito mais útil e você tá gastando esse tempo fazendo uma coisa que é um vício, que é uma fuga da realidade. Pronto, agora sim, Brasil. Não, depois dessa a gente pode encerrar aqui com chave de ouro. Tira um print e marca nos stories e a gente vai conversando. Quero saber se vocês querem mais lives, quais os temas que vocês querem ouvir aqui. Se tem mais alguma pergunta, se tiver mais alguma pergunta de todo esse processo, eu contei muita coisa hoje, né? Não contei só do Protagon, contei da minha jornada desde que eu cheguei aqui em Alphaville. Então, se tiver perguntas, eu vou abrir uma caixinha lá nos stories pra você fazer e amanhã, mesmo que eu vou estar em imersão, eu vou tirar um tempinho pra responder a conta de vocês, tá bom? Gente, um beijo, uma ótima noite e até a próxima. Até os stories. Tchau.